Olá, amigos. No nosso encontro de hoje eu vou apresentar uma lição bastante educativa e elucidativa que o Espírito Erasto apresenta a Allan Kardec na Sociedade Espírita de Paris para orientar o professor Rivail no atendimento a uma jovem de 23 anos de idade, senhorita Júlia, que está sendo envolvida tenazmente há vários meses por uma entidade cheia de ódio, com desejo de vingança, de uma rainha antiga da França, do norte da França, de uma região chamada Natre, ou Soissons, no ano de 1568 a 1597, ela foi rainha daquela região, e ela ali desencarnada agora no século XIX, está ali incorporando quase num processo de possessão, gerando um sofrimento muito grave para aquela jovem que está então obsessa sob o domínio daquela entidade. E Allan Kardec é convidado pela família para ajudar a socorrer. Quando chega lá, encontra um magnetizador completamente despreparado, tanto fluidicamente quanto pelas suas convicções doutrinárias, que eram estranhíssimas. Então, antes de apresentar a proposta de Erasto para o tratamento dessa obsessão grave que serve para todos nós, quando estivermos diante de casos assim, como espíritas, auxiliando o nosso semelhante, ou dentro da nossa própria família, auxiliando a nós mesmos, buscando socorro para nós, nós temos então uma orientação bem definida que o Espírito Erasto, apóstolo de Paulo de Tarso, né, o seguidor de Paulo de Tarso, nos dá através da Sociedade Espírita de Paris, através de um médium que ali se comunica. Mas antes eu vou fazer um pequeno resuminho sobre a questão das obsessões, e vou tirar esse resumo não do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec estuda as obsessões com muita profundidade, mas do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós vamos no capítulo da coletânea de prece, que é o capítulo 28, nós vamos encontrar no item 81, Allan Kardec ele vai falar sobre as preces pelos doentes e pelos obsidiados, as pessoas que sofrem a ação dos espíritos inferiores sobre suas vidas. E nesse item 81, Allan Kardec faz uma instrução preliminar, onde ele apresenta tudo o que ele já tem de informação de todo aquele aprendizado, desde o Livro dos Espíritos, desde o Livro dos Médiuns, que fez 1857, 1861, e o Evangelho em 1864. Então Allan Kardec, com muita propriedade, começa dizendo assim: a obsessão é a ação continuada que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. E ela apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, uma perturbação, uma irritabilidade, um nervosismo, uma insônia, distúrbios assim mais superficiais, até a completa perturbação do organismo das faculdades mentais, que é o caso da jovenzinha que Allan Kardec foi atender e que nos apresenta na Revista Espírita de dezembro de 1863 e janeiro de 1864. Então Allan Kardec diz assim: ao redor da Terra há grande quantidade de maus espíritos devido à inferioridade moral dos habitantes da Terra. Então a sua ação maléfica faz parte dos flagelos dos quais é alvo a humanidade na Terra. Então na Terra as vicissitudes do mundo, vamos pensar com Allan Kardec, não são só as doenças, as dificuldades financeiras, não, os problemas espirituais fazem parte desse contexto de transtornos que o mundo inferior, que a Terra, oferece às almas humanas aqui encarnadas. Então diz assim Kardec: a obsessão, como as doenças, como todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como ou uma prova ou uma expiação, quer dizer, uma quitação de um débito de vidas normalmente anteriores, e deve ser aceita como tal. Então a gente tem que se resignar diante dos processos obsessivos, mas buscar a terapêutica adequada. A obsessão então será sempre, diz Kardec, o resultado de uma imperfeição moral do espírito, que é o que dá o acesso a um espírito mau. Então, sem sintonia, não haveria obsessão. Se há domínio de um espírito inferior sobre alguém, é porque há sintonia.
Então nós vamos prosseguir nesse raciocínio. Daí diz Kardec, daí é necessário o obsidiado, a vítima, o enfermo que sofre a ação do espírito inferior, a necessidade de trabalhar a sua própria melhoria moral, o que já seria um grande passo que, em casos de obsessões mais simples, poderia ser o suficiente para quebrar essa sintonia do espírito malfazejo sobre ela e libertar a pessoa sem haver a necessidade da ação de terceiros, de outras pessoas. Mas quando a obsessão se degenera, diz Kardec, em subjugação, em domínio do espírito, sobre o livre-arbítrio, sobre a vontade da pessoa, esse socorro é necessário. E concluído, nos informa Kardec que a obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito, e que muitas vezes vai ter sua origem em relações que quem sofre a obsessão, que nós chamamos de obsidiado, o espiritismo do chão, teve com ele em existências pregressas. É o caso da jovenzinha que Kardec vai atender, que significa, quer dizer, que viveu com aquela rainha lá no século VI, e no século XIX ela está sofrendo esse caso da obsessão. Então, para tratar uma obsessão grave, o que é necessário? É necessário tirar aquela energia negativa que o espírito inferior empregue na pessoa. Então há uma parte material que tem que ser influenciada, essa é a parte mecânica, não é o suficiente. Agir sobre o espírito que está agindo, então nós vamos lá as orientações de Erasto, para a gente ver então com bastante clareza o que a gente precisa fazer. Ação material. Para afastar as energias que são densas, tenazes e tensas que do espírito inferior sobre a sua vítima, não é qualquer energia, qualquer fluido que afasta. Não basta ter muito fluido, não basta ser magnetizador. É preciso ter qualidade moral esse fluido para afastar, neutralizar a ação desses fluidos e quebrar essa corrente, esse vínculo. Então não é simples, é preciso que o magnetizador ele seja experiente, diz Erasto, através do médium, lá na Sociedade Espírita, é preciso que ele seja experimentado, tenha convicções das verdades espíritas, para que ele entenda como funciona o processo e tenha uma moralidade irrepreensível, ele seja um homem de bem, porque senão suas energias não vão ter qualidade para afastar esse tipo de desfazer, vamos dizer assim, eliminar esse tipo de fluido inferior. Que mais que precisa, nos diz Erasto? Erasto nos diz que é necessário a ação de um espírito superior. Então não basta o médium agindo sobre os fluidos, é necessário, diz Erasto, a ação do desencarnado diretamente sobre o desencarnado, quer dizer, de um espírito superior sobre o espírito inferior. Erasto chega a afirmar na mensagem, é indispensável no tratamento de uma grave obsessão chamar o auxílio, o concurso de um espírito elevado. E para isso vocês têm que chamar com pureza de coração e com fé, a fé verdadeira. Então quando vocês forem magnetizar, Erasto explicando para Allan Kardec na Sociedade Espírita de Paris, quando vocês forem magnetizar aquela jovenzinha sob a influência dos espíritos inferiores, vocês têm que evocar os espíritos superiores pela fé fervorosa, pedindo que eles atuem. E digo-lhes, eles fugirão diante das falanges luminosas que serão atraídas. E, acrescenta Erasto, é importante recordar que a prece coletiva, quando feita por um certo número de pessoas agindo em harmonia, com uma fé viva, um desejo ardente de aliviar o sofrimento de alguém, tem uma força muito grande. Então nós vamos agir materialmente sobre os fluidos inferiores com fluidos superiores através de um magnetizador de caráter moral irrepreensível.
agir sobre o espírito inferior, pedindo o concurso de um espírito superior que vai agir direto. E, nos diz Erasto, agir na moral, no psicológico do enfermo, fortalecendo-lhe a fé, dizendo que se isso está ocorrendo na Terra, é porque Deus, dentro das suas leis justas, quer que a gente quite nossos débitos, mas vai oferecer os recursos para isso. Não vai faltar o amor, não vai faltar o socorro, não vão faltar os espíritos superiores para nos ajudar. Então aí diz Allan Kardec, e um ponto essencial aí já é Kardec. Ele conclui depois da mensagem de Erasto, é a gente influenciar o espírito obsessor, tentando levá-lo a emendar-se, a desistir daquilo. Como? Através das reuniões onde se possa dar-lhe conselhos. Aí entra o trabalho espírita de desobsessão. Então, no caso da mocinha, da senhorita Júlia, Allan Kardec diz que um amigo ali da sociedade foi especialmente encarregado, através do seu guia espiritual, para a educação moral daquele espírito. Então, eles faziam reuniões normalmente semanais e eles iam conversando, dialogando com aquela entidade, que um dia prometeu não mais atormentar a senhorita Júlia e manteve sua palavra. E mais, disse que estaria trabalhando a partir daquele momento e pedindo uma nova, para a sua transformação, e pedindo uma nova reencarnação para expiar e reparar suas faltas. Então há muitos ensinamentos, muitas orientações de Erasto, muitas orientações de Allan Kardec, para que a gente possa intervir, atuar, interferir positivamente no processo das graves obsessões. Vamos estudar Kardec para viver o Evangelho de Jesus, aprendendo então a orar pelos nossos inimigos que nos perseguem e nos libertarmos dos nossos débitos perante as leis de Deus através da transformação moral, do amor pelo inimigo e dos recursos espirituais superiores que nunca nos faltarão.